Binaural Rádio Rural. O mundo rural ouvido de dentro. Um mundo denso e necessário de vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Nudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural. Dedicamos a primeira série de 5 episódios de Binaural Rádio Rural a uma diáspora bem concreta, a do campo para a cidade. Daquela gente oriunda da Serra de Montemuro, particularmente do concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, que ao longo do século XX emigrou para a zona oriental de Lisboa, onde hoje se situa a freguesia de Marvila, para trabalhar em fábricas, armazéns, na estiva, em pequenas mercearias e em tantos outros mesteres. Episódio número 3. Da Serra para a Fábrica. Habitação, madeira, zinco e papelão. Este terceiro episódio aprofunda um dos aspectos mais simbólicos do que significou para muitos castrenses viver na zona oriental de Lisboa. As barracas que formavam autênticos bairros de madeira, zinco e papelão, com esgotos a céu aberto. Como se construía uma barraca e como era dividida por dentro. Como se cozinhava, lavava a roupa e se tinha acesso à água potável. Que processos permitiram que as pessoas tivessem melhorado as suas condições? Que diferenças havia entre as barracas originais e as casas pré-fabricadas da cooperativa da Prodac? É graças aos testemunhos de Joaquim Ferreira, Leonel Silva, Maria Inês Paiva, José Silva, Maria Trindade Henriques, José Carneiro, José da Silva e Fátima Silva, que será possível uma memória coletiva do que era habitar de forma precária na Lisboa da segunda metade do século XX. Texto, paisagens sonoras, composição eletrónica e masterização de Luís Costa. Eu quando fui, as pessoas aqui em Lamela, da minha terra natural, disseram-me: tu não te dás lá, vais para Lisboa, foste criado aqui, nascido aqui, e tu vais com uma vida diferente. E a minha mãe dizia: ele faça como quiser, eu não posso obrigá-lo a ir, nem estou a retirá-lo para ir, mas ele não vai para uma casa como aqui, ele vai para uma barraca, embora uma barraca grande, mas vai para uma barraca. Eu aí... Pronto, não veio a preceito, uma barraca, disse: bom, há de ser melhor que, sei lá, um barracão que nós chamamos aqui, mas provavelmente vou estranhar. E então foi. No dia 11 de agosto de 72, fiz 16 anos. No dia 12, outro dia, fomos de táxi para Lisboa. Cheguei lá, ali fora, naquela zona, no Poço Bispo, ainda havia as linhas do elétrico, havia aqueles prédios, havia não sei o quê. Não se passa nada, mas quando começo a aproximar-me do bairro da Lata, só vejo lata, portanto zinco, tábuas velhas e papelões, não sei o quê, e arruamento lá por dentro daquelas vielas de terra, eu comecei a arrepiar-me, mas disse: pronto, eu estou com o meu pai, estou com a minha mãe, estou com os meus irmãos, há de ser o que calhar, mas não sei se voltarei, não sei se dentro de dias vou-me embora. Então fui lá, entrei então no dito portão principal, ele chamava-se um pátio, é um portão, uma numeração que agora não posso, no momento não dei a ideia. Entrei, havia então aqueles carreiros, tipo carreiro, mas embora acimentado, e pronto, portas normais de madeira, mas esta cobertura era chata. Lá entro, divisões de madeira, tornou-se um quadro complicado, não é? Disse: bom, não sei. Mas depois comecei a conhecer outro, amigos, não é? De lá e lá, falar. Lá. Fui andando, até que me fui habituando. Mas no dormir, nessa noite, já estranhei, no dormir, não é? Estava assim um bocado com receio, aquilo e tal. Mas depois lá me fui adaptando, incluindo uma das coisas que me fez muita diferença foi a água.
era uma água, não era límpida como aqui, era uma água, portanto, meio branquiçada, e logo com o sabor e a cor estranhei, sabia mal, não era como lá. Então, pronto, logo aí estranhei. O comer era bom, mas não era tão bom como aqui, não era tão puro. A água, eu não ia lá torneiras, havia os chafariz mesmo lá, por exemplo, no pátio, não havia. O que é que acontecia? Eu e todos, era então um pau com uns ganchos, assim, tipo, pareciam umas correntes, ou o que era, e com umas latas grandes íamos à fonte, um chafariz que lá havia relativamente, não era longe, era perto. Mas lá íamos com aquilo, chamavam changuiço, ou o que era, uma lata de cada lado, mas parecia uma canga em cima do ombro. Tínhamos que ir à água, não havia chafariz lá dentro, nem havia, portanto, torneiras dentro de casa. Ele já tinha uma barquita porque tinha um irmão que era sargento e conseguiu lá fazer uma barquita para ele e para os filhos. Arrumei as minhas coisitas, fui ao posto disso que havia lá antigamente havia lá um cinemazito, no cantinho da cheia. Eu ia lá muitas vezes às cadelinhas. Trouxe a mala, porque não tinha, e deixei lá a mala que dava só dormida. Não sei a quanto pagava. Trouxe a mala, lá fiquei, tudo bem, mas aquilo, fiz aquilo da parte da minha, da parte da tarde. Não sei se o senhor quer uma ajuda para o tal senhor. Então, não, senhor, obrigadinho. O que ele punha? Fazia as barracas a criar aquele coberto. E deixava cascados assim, e se você faz isto mal, eu disse, você, então como é que é? Então fui para lá, se você vê que o senhor mete-lhe o serrote, encaixa aquilo, ou depois gasta muito mais no shopping. O homem viu que eu percebia do caso. Comecei a trabalhar com o homem. Ele disse, chamou logo a mulher, olha, faz o almoço mais para um. Deram-me logo o almoço. Disse assim, e o teu senhor era muito bom senhor. Disse assim, você, aquela serve para si. Eu hei de arranjar aqui uma barraca à sua maneira, para si. Há de vocês irmãos fazer civis. Disse, mas eu não queria pagar. Pois, mas eu não lhe posso dizer. Está bem, então. Um dia que está mais cedo, ou pois naquela vez, vamos fazer uma barraca para si. Aqui no terreno, marco você, eu estou a marcar a minha maneira. Uma barraca, já com 2 divisões, para fazer uma cozinhazita. O material, eu pus-me assim. Mudei para lá e disse, agora quanto? Olha, ali não paga nada, até que estive lá uns 2 ou 3 meses. Ali não paga nada. E agora paga-me aqui 80 escudos por mês. Dava assim uns dias que ele ia ali para a estio e eu depois contava na rua. A gente, desse maço de tabaco provisório, fazia um cartãozinho com o nome e conhecia-os, e eu tinha um rapaz que andava na tropa, que o pai era contador, e quando já vai por lá e ajeitava, e aquilo a gente ganhava ali em 8 horas 90 escudos, e 100 escudos era muito dinheiro. Então, paguei-lhe 80 escudos para a barraca, lá fiquei sozinho. Depois começou a desenvolver, depois que eu fiz a barraca começou a desenvolver. E portanto foram os irmãos, telefonaram, um dia cheguei lá do trabalho e já lá estavam uns 3 ou 4. Eram 2 irmãos meus, um primo meu. Eu cheguei lá a ter 12. Depois eu fiz como é que lhe dizer? Fiz uns macacos, mas eu sabia fazer. E depois soalhei com tábuas. E então aquilo era a caixa de comida antigamente para a bandima no rosto, mas ali dormia em pé, cada um levou a sua manta e aqui dormia ali, todos pipá. Depois eu, quanto é que depois eu fazia, eu deixo aqui ficar, o homem não se interessava, cheguei lá e disse, eu depois é que fazia o preço para eles. Eu fazia o preço, que tu pagas X cada um, e eles pagavam. Pagavam-lhe assim. A mim, eu pagava 80 ao senhor, e se calhar eu recebia para aí 300. Ou não sei o que recebia, se calhar eu agora não posso já receber tanto.
Eu estive lá muito mal, porque havia muito mal, depois começaram a ir, não tinham racas, depois iam lá para a descarga da batata, para a descarga da castanha, e depois queriam dormir. Era só dormir. E depois lá faziam, lá nas panelas por todos, faziam, eu via lá muita vez, aqui da Carvalhosa, da Póvoa, de muito lado, e então juntava-se aos pares, e depois eu chegava à barraca e custava-me, como eu já estava há muito tempo em Lisboa. Vi lá uma vez, botaram para lá, para uma panela, arroz e mais que o que devia ser, depois da panela o arroz cresce, aquilo já era arroz por barraca para dentro e tudo. Eu disse cá para mim, isto para mim já não dá, caralho. Cheguei ao pé do Sr. António José, Sr. António José, se eu podia me alugar aí um bocadinho de terreno, para mim, porque é muito malta já ali, alugava um bocadinho de terreno e eu fazia uma barraca para mim. Eu não estou a ver. Marcou lá um bocado, chega a texto, eu tive a medir, dava aí para 3 ou 4 barracas, chega, mas eu quero lhe pagar tudo agora, não quero ficar lá a pagar renda, quero pagar, mas teve a ser, olha, passou para si, dá-me 600 escudos e nunca mais pagamos. Sim, senhor. Fui comprar madeira, lá na adraria, tinha lá um rapaz amigo também, era todo, fizemos os taipais um sábado à noite, 4 taipais. Eu tinha marcado, que ele também era artista, 4 taipais, e então arranjamos 6 vigas, e de noite os dois matamos as 6 vigas, pregamos os taipais, por dentro, porque as vigas cá de pronto, taipais por dentro, cobrimos e depois ao outro dia, e pus lá de lá. Pus lá de lá, só da terra. Mas aquilo, nós os dois fazemos aquilo, erguemos a barraca naquela noite. Diz ele vai buscar o divã, que eu fico aqui na barraca. Porque se lá não estivesse ninguém e lá chegasse a polícia, eles é que não deixavam lá entrar ninguém, não sei se está a ver. Então ele ficou lá, e eu vim pôr lá um divã, fiz a cama, fiz tudo, ele arranjou, que ele morava lá numa barraquita lá desse tal Cândido, arranjou uma alcatifa para pôr na terra, a barraca estava nisto, no outro dia de manhã já lá estava, chegou lá a polícia de lá, que é que controlava. Quando é que esta barraca foi feita? Já foi feita há uns dias. Não pode ser. Um guarda, não pode ser, que então a gente passa a andar comigo e diz, essa barraca foi feita, não. Já cá estou lá, depois contei, eu nunca soube mentir. E disse, olha, eu estive na tropa, depois um senhor arranjou-me aqui um pedido de terreno, e os polícias eram 3, viraram para um disse, o que devemos fazer? Para roubar na rua. Lá puseram a manjar virou, então lá, pronto. Ali fiz mais à sombra daquela fiz, e aí é que começou a desenvolver muito vários chineses. Eu ainda hoje não sei quem é que pôs o nome naquilo. E depois orientamos aquilo lá. Depois acabou aquilo lá numa tipo barraca, mas já era em tijolo. Depois fui para uma casa e depois fiquei com a casa, o apartamento que é ali perto e que ainda tenho hoje. Foi a Câmara que depois nos passou das tais barraca, que já era cá acima ao pé do... Já era fora do bar chinês, atrás do campo do Oriental. Era o campo 50. Campo 50, já era da parte de cima do campo do Oriental. Já eram umas barracas feitas em tijolo, já era diferente daquilo. Estive lá também, nem um ano acho que foi. Mas aquilo, as coisas depois correram bem porque passou a Câmara e viu, quer dizer, um casal com miúdos,
passaram por ali e deram, quer dizer, a gente pagava... Eles precisaram daquele terreno terreno para fazer a estrada, que agora está uma avenida. E deram casa. Pronto, e a gente, aquilo evoluiu muito. Hoje tem lá uma igreja grande, é um bairro ali que hoje tem finanças, passa o metro, passa o tem autocarro. Os meus pais moravam aqui na Rua José de Patrocínio, aqui em Marvila. Depois é que fomos morar para os Olivais. Era um bairro, no bairro chinês era mais abaixo e a Rua José Patrocínio ficava mesmo... Era um sítio aqui assim mesmo... Pronto, eu não sei explicar, mas não pertencia ao bairro chinês. Era a parte do bairro chinês. Fica aqui. Isto era tudo quintas, depois fizeram o bairro da Podraque e depois deitaram aquelas casas abaixo onde a gente está e a gente fomos para os Olivais, onde estamos agora, onde estamos a viver agora, nos Olivais. Eu vivia no bairro chinês. Então, eu no bairro chinês só vivi lá 3 anitos ou 4 no máximo, acho que foram 4. Depois houve lá uma instituição que ainda existe, que é as Caritas, e depois chamaram também a Pradac, que era uma instituição da Pradac. E então, andar lá no bairro a ver quem é que queria ser sócio daquilo e tal, que depois teriam a casa de renda económica. E eu aceitei, né? Por causa disso, tinha lá também um problema com a vida da pobre, por isso é maluco. E então eu vivia nessa barraca, mas só tinha que pagar randão. Ora, pagava às Caritas, mas foi com ordem delas, não foi por eu querer. Só deixei de pagar ao outro senhor para pagar às Caritas para ter a casa. E assim foi. Depois, passado pouco tempo do inquérito, começaram a fazer as casas e reuniões para aqui e para lá. E então nós para irmos mais depressa para lá, para essas casas que já tinham todas as condições, só que no feito é um bocadinho frias e quentes. De verão quentes e de inverno frios, porque é pré-fabricado. E então, eles deram-nos a hipótese, quando eles chegaram à altura de começar a fazer mesmo as casas, a estrutura fizeram eles, mas os acabamentos para nós. Se nós quiséssemos ir mais depressa, quem soubesse fazer acabamentos, trabalhar e tal, fazia, eles davam o material todo, nós só o aplicávamos. E eu fiz tudo isso. Eu pus a batomilha, pus os tacos, fui eu que assentei os tacos, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, mas também já andava na área de pedreiro, já tinha outros conhecimentos. Pus a batomilha, os tacos estavam assentes só, os arremates é que não estavam muito bem, porque não tinha a ferramenta que tenho hoje, senão até estaria, não é? E então, desde os blocos relocados não havia, porque eram placas de pré-fabricado, não era pessoas relocadas, era só pintá-las. Mas desde o taco à pintura, só as portas eram brutas, não eram pintadas. Um cunhado meu que era pintor, que era da Isa, que casou com a minha irmã, é que me pintou as portas, porque o resto fui eu que fiz tudo. E então eu deixei, mas eu tinha só um quartito, para mim e para a mulher. Quando depois nasceu o segundo filho, quando nasceu, foi o meu filho mais novo, ainda estava lá. A cozinha nós tínhamos que comer, cada um com o seu filho às costas, ao colo, que não havia espaço para mais, a cozinha muito pequenininha, e então era só um quartito. E então, mas o senhor, até estava bem comigo, porque casou na minha terra, e então tinha lá por cima uma igualzinha, não tinha a cozinha, tinha a cozinha de baixo, mas como não estava em baixo, é que estava a servindo da cozinha. E um dia pedi-lhe, quando os meus pais lá viessem, os meus sogros, podia deitá-lo lá na cama, com a minha roupa, claro, e ele aceitou tudo bem. Quando eu deixei de pagar a ele, eu nunca mais vi, que ele vivia ali da velha, eu ali nunca mais vi, deixei de lhe pagar. Ele um dia veio lá com o senhor da Póvoa e tudo, quando me tinha deixado pôr lá dentro da casota, sem me dizer nada, botou-me tudo para pôr fora.
tivemos, andamos lá a porrada. Não andamos muito porque nos acudiram, porque veio ele e outro. Não veio só ele. Mas aquilo passou, depois eu não paguei eu, não podia pagar dois. Mas mesmo, tanto que depois fomos para a polícia de Palhavã, que era a polícia municipal, onde eram estes casos, e eu tive que arranjar testemunhos e da terra deles. E como ele não vivia lá, só por lá passava, quando ia para a terra, estava aqui o mesmo dois, e ia por lá porque era para ir nas carrinhas da Candonga, para não pagarem. E quando ia daqui para lá, se chegasse lá muito tarde, já não fosse lá para Linda Velha, ficava ali. Mas que nunca lá viveu nem conhecia. Essas pessoas foram lá afirmar isso, ele perdeu o direito a tudo. Mas foi maluco, se ele andasse comigo assim. Ele fazia inquérito para ele, para a casa de cima, e eu fiz para a minha, e ele também tinha direito ao carro. E que depois eu vendia como eu vendi a minha. Aquilo não foi uma venda, não é? Foi um estapaço. Hoje já são do próprio dono. Hoje essas casas, ainda agora estive a falar com um cunhado meu, que ainda lá vive, nesse bairro, porque assim, as pessoas começaram a vendê-las, mas não era uma venda legal. Porque o terreno, nós pagamos só a renda do terreno. Porque as casas que fomos nós praticamente o que fizemos, só pagamos a renda do terreno, 700 e tal escudos. E então, um oficial tinha vendido e tal, e eu passei a minha mulher, se nós vendemos também a casa e compramos e tal, fomos ver, ali no sítio, só que bem, chama lá a Bobadeira. E vi lá uma casa muito história, e vou davam lá umas construções boas, e o meu cunhado disse, olha, que vais para fulano, que é o melhor construtor que lá anda. O meu cunhado era vendedor de tintas para a construção civil e tudo, e tinha conhecimento. E então fui lá, falei com ele, vi a casa, veio com ele, e disse, olha, mas eu quero ver se vende primeiro a minha assim para não pedir tanto dinheiro. Está bem, então vendia, então vendi com ele e comprei. E então o documento que eu fiz às pessoas foi eu e José Pinto Carneiro, e a minha mulher, Flana de Tal, declaramos que prescindimos da casa de renda económica, em favor de fulano assim. Mas dinheiro ali não havia, foi por fora. Ela deu-me 2.000 contos, foi-se a rapariga, o pai dela, que ela ia se casar. E eles fizeram, não havia lá dinheiro na declaração, senão não podia. Foi um estapaço. E assim foi, mas houve lá muitas assim. Podia ter passado a luz e água para não me dizer, eu estou falando, mas nunca passou. Podia confiança em mim, eu também fazia confiança nela. Pronto. Mas agora, mais tarde, há coisa de uns 2 ou 3 anos, ela quis vender, comprou 2 apartamentos, um para ela e outro para o filho e tal, e quis, estapaçá-la também, vendê-la, mas para vender, ela não podia fazer isso, teve que vir comigo para eu assinar. Então quem é que comprou foi um rapaz que é lá acima, só o Mirandela, o Bairro Passo, mas ela é dali de Macieira. E então eles vieram aqui ter comigo, depois fomos comer ali ao Rocha e tal, para eu assinar a mesma declaração, eu fiz a mesma declaração que tinha feito a ela. A outra acabou, fiz a mesma declaração a ela, e ela lá está, e olha, agora teve sorte que foram obrigadas a comprá-las, é certo, mas compraram aquilo por uma tuta meia, e agora são delas. Lá uma havia, já na altura, uma comissão moradora e tal, e andaram com os tolhos, mas conseguiram que passasse totalmente para cá, para o nome delas, e já são delas. Uma barraca de madeira com chapas por cima e forrada a papelão. Aquilo, se viesse um buraquito, via o que é que o outro estava a fazer do outro lado. Mas eram pequenas aquilo. E depois não havia dinheiro para a cama, era uma tarimba. E dormimos lá os 3, chegámos lá a dormir 4, depois também tinha lá um primo que estava connosco e pagávamos 100 escudos de renda ao dono das barracas, porque aquilo era terreno que era arrendado, lá é onde que estava entregue da quinta. A quinta era a Quinta Marquês de Abrantes, que era o bar chinês, chamavam-no bar chinês, mas era a Quinta Marquês de Abrantes.
perto pegado ao campo do Oriental. Porque quando eu para lá fui, as barracas eram poucas, não eram assim muitas, não havia assim muitas juntas. Podia haver uma ou duas, ou depois iam aumentando e tal, conforme tivessem o terreno, faziam nas pequenitas, e às vezes, sabe Deus, as famílias que lá estavam, principalmente as pessoas que tinham já filhos, que já nasciam lá, e pronto, a gente chegávamos a estar lá 5, 6, 7 barracas ali junto. Depois, mais tarde, o pessoal foi indo mais para lá e foram fazendo mais barracas, mas aí já as faziam alguns os próprios. Chegavam lá estavam no outro lado, às vezes vinham para ali e faziam ali uma barraquita com os caixotes da sardinha e iam, pronto, depois umas chapas ou umas telhas velhas, já, e lá se ia vivendo. A água íamos com a bilha às costas, chegamos íamos comprá-la, dávamos um tostão lá a um senhor que tinha lá uma mercearia e taberna, era a seguir mesmo a linha, quem vinha daqui de Marquês para baixo. E dávamos um tostão, lá íamos com a bilha de água para fazermos o comer, para lavar o nariz, a roupa dávamos já a lavar, a umas senhoras, por exemplo, uns davam uns, outros davam outros, e depois pagávamos X por cada peça, era a peça. Cozinhar era com a máquina a petróleo. Não havia gás, nem havia nada. Casas de banho também não havia para lá umas fossas assim estrambólicas. E pronto, iam só quando às vezes vinha lá do trabalho, tinha que lavar a cara lá, que era para não vir assim por casa, mas a coisa era difícil. Os meus pais o meu pai depois quando se casou alugou um quartito, que era só um quarto. Depois quando eu nasci, depois aí teve a minha irmã. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, que depois começou a aumentar a família, o meu pai comprou uma barraca ao lado. E então depois, ainda me lembro lá viver até aos meus 13, 14 anos nessa barraca. Depois que os meus pais tiveram um bocadinho mais de posses, deitaram a barraca abaixo e fizeram já a construção em tijolo. Meus pais contrataram uma pessoa, um pedreiro, e foi tudo pago pelos meus pais. Era a Azinhegas Alfinetes. Aquilo era mesmo junto como é que se diz, ao estádio do Oriental. Aquilo era as Azinhegas Alfinetes, agora o número já não me recordo, mas sei que era as Azinhegas Alfinetes, que a gente até às vezes achava piada quando a gente dizia à morada: onde é que moras? Nas Azinhegas Alfinetes. Olha, vai lá se te picas. Binaural Rádio Rural. Vozes, sons, ideias. O mundo rural ouvido de dentro. Um mundo denso e necessário. De vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural.